Olá, amigos. Eu sou o Amilcar Eduardo e esse é o canal Os Craques São Eternos. Comigo hoje estou recebendo um campeão mundial. Para mim, ele é uma referência no time do Flamengo, principalmente no time de 81. Tudo bem, Lico? Tudo bem, Amilcar? Grande abraço aí a todos os rubro-negros que estão nos assistindo. É um prazer grande aí estar conversando contigo e lembrando um pouco da nossa história, do tempo auge daquele Flamengo de 81, né? E agora vivendo uma outra época com esse Flamengo fantástico também de 2021 aí, 2020, que está nos assim entusiasmando e dando, né, muitas glórias aí e com belas vitórias que tem alcançado, né? Então a gente está aí na torcida aí para que esse time também possa chegar aonde a gente chegou, que foi o título máximo, né? Que foi o título mundial de 81. Com certeza, mas na minha modesta opinião, e até mesmo por que não dizer parcial, esse time de hoje não chega aos pés do de 81. Cada um na sua época, né? A gente realmente tinha um time que assim encantou, né? Porque era um time recheado de craques, né? Excepcionais, com talentos de recursos técnicos impressionantes, né? E também porque os adversários eram todos quase do mesmo nível, né? Então as partidas eram sempre mais difíceis do que são hoje os clubes, né? Porque os times caíram muito de produção na qualidade técnica, né? A gente vê times aí tradicionais como Vasco, Botafogo, enfim, né? Outras grandes equipes, né? Tradicionais do futebol brasileiro que deixam muito a desejar hoje, nos dias de hoje, pela qualidade, né? Com certeza. E na nossa época você tinha quase que todos os times grandes craques em cada equipe, né? 2, 3, 4, enfim, né? As dificuldades eram realmente bem maiores, né? Verdade. Mas antes da gente entrar na grande fase da tua carreira, eu queria que você contasse um pouquinho como tudo começou, Lico. Como tudo começou... Na tua vida como jogador, onde você começou... Eu sou filho de um desportista, na verdade, que era o meu falecido pai, né? Ele sempre gostou de futebol, né? E sempre incentivou os filhos a jogar futebol, porque ele já tinha uma paixão, né? Não que ele fosse um grande jogador, né? Mas ele foi treinador da equipe da firma, da empresa onde ele trabalhava, que era o Sindicato dos Estivadores, né? O Imbituba Atlético Clube, que era o time profissional da minha cidade, ele sempre teve também participando, né? E então eu já venho assim de uma família cujo pai era aficionado pelo futebol, né? E eu me lembro que eu ainda criança, na minha infância, e ele sempre escutando o radinho, porque naquela época não existia televisão, né? E aquele radinho grande, e eu me lembro de um jogo até Brasil e Tchecoslováquia, onde o Brasil saiu perdendo, se eu não me engano, isso foi em 1958, acho, né? Essa Copa de 58. E o Masopust fez o primeiro gol da Tchecoslováquia. Eu nunca me esqueço que eu estava assim do lado da porta escutando e ele deu um soco no rádio que o rádio não pegou mais, entendeu? Ficou danado da vida com o gol da Tchecoslováquia, mas depois o Brasil virou, Pelé e companhia, Garrincha, deram a vitória, né? Então eu venho assim de ter um pai que adorava, que gostava muito de futebol. Ele era um português vascaíno, né? Na verdade, e que eu tive um irmão mais velho que me ensinou até a bater com o pé esquerdo, coisa que eu não sabia na época da infância, e que jogava no Imbituba Atlético Clube como profissional, então era um bom jogador.
E então venho assim de uma família que tinha o meu pai que gostava, meu irmão que era um bom jogador, mais velho, que me ensinou, depois o mais novo do que eu também jogava muito bem, mas já faleceu. E aí o gosto pelo futebol, porque eu ia às vezes ao cinema e assistia o Canal 100, né, antes do filme começar, e aquelas jogadas no Maracanã de Garrincha, de Didi, enfim, né, daqueles jogadores todos espetaculares, com aquela torcida lá vibrando, me levava a sonhar um dia ser um jogador de futebol. Aí, aos 12, 13 anos, eu comecei a assistir aos jogos aqui na minha cidade do time profissional e tinha um time, o melhor time aqui do estado de Santa Catarina, que se chamava na época Metropol, que representou Santa Catarina numa Copa internacional aí que disputou Botafogo, mais uns 4, 5 times aí do exterior e aí tinha um jogador chamado Madureira que eu vi numa tarde aí num domingo aqui na minha cidade. Esse jogador que é natural do Rio de Janeiro, que jogou no América, começou no América do Rio, depois passou pelo Vasco, jogou no Palmeiras de Ademir da Guia. E esse jogador fez uma apresentação nesse dia assim de me encantar, sabe? E foi meu primeiro ídolo no futebol, chama-se Madureira, um número 8, que jogava no Metropol e que eu passei a admirá-lo e a querer ser um jogador igual a ele naquela época. Está no teu livro aqui. Está no meu livro como meu primeiro ídolo, exatamente. Hoje somos amigos. Que bom, se falamos, bacana, se falamos assim pelo Zap, né, dando bom dia, boa noite, e uma pessoa maravilhosa que depois eu fui conhecendo a história dele. E ele jogou no Atlético Ferroviário de Curitiba e fez um gol contra o Santos de Pelé na época, que foi o gol mais bonito até hoje visto no estádio do Atlético hoje paranaense, né? Mas que naquela época era o Ferroviário. Então, uma pessoa muito querida, uma pessoa espetacular como ser humano e eu acertei em escolher o meu primeiro ídolo, com certeza, cara. E eu tenho muito orgulho disso, assim. Aí depois vieram outros, né? Mas aí esse cara me inspirou. Eu digo que ele me inspirou, assim, para ser jogador de futebol. Uhum. E pela beleza dele, a habilidade, a versatilidade dele, entendeu? Então, como naquela época a gente só tinha mesmo... Era jogar bola, não tinha, né, muitas opções, né, que tem hoje. Então eu fui enfrentando essa carreira aos poucos no futebol amador, depois no profissional daqui, até que eu fui fazer uma avaliação no América de Joinville e de lá começou toda a minha trajetória como profissional. Eu lembro quando você começou a despontar, a se destacar no Joinville, vi os teus gols lá nos gols do Fantástico, né? E aí, aqui no Rio, havia até já faleceu, um comentarista chamado Afonso Soares, né? Lembro. Ele sempre... Você conheceu. Aí ele deu uma notícia assim, o Flamengo está trazendo um meia atacante de Joinville chamado Lico. O problema é que vai complicar para o narrador do jogo. Aí o cara falou assim, mas por que vai complicar? Você já imaginou uma tabela? Zico a Lico, Zico a Lico, Lico a Lico. Aí ficou aquela brincadeira toda, né? Oh, que legal, cara. Pois é. Me conta uma coisa, foi o Edu que te indicou para o Flamengo? O Eduzinho, irmão do Zico? Eu na época que eu joguei no Avaí, em 77, o Edu jogava no Joinville, né? Então, ele jogou, acho que um ano ali no Joinville, em 77, eu jogava no Avaí, a gente se enfrentou 1, 2 vezes, eu acho. Mas como eu tinha feito o time todo do Avaí tinha feito uma campanha muito boa no Brasileiro, enfrentando o Grêmio Internacional, enfim, outras grandes equipes do futebol, e foi a primeira participação do Avaí
num campeonato assim de expressão, talvez o Edu tenha me visto jogar, né, contra o Joinville. Eu não conhecia bem o Edu também, mas eu soube que ele, quando parou, ele voltou ao Rio e mencionou meu nome lá para o Zico. Ele falou isso para mim. Eu tive outro dia na casa dele, ele falou isso para mim. Então, ele deu esse reforço, né? Aí, depois, em seguida, em 78, 79, eu já estava no Joinville, que eu fui para o Joinville em 78, e veio do Rio de Janeiro, do Bom Sucesso, o Carlos Alberto, um lateral direito, que depois foi para o Flamengo e fez um golaço contra o Curitiba, até no Brasileiro também. Jogava dos dois lados, jogava dos dois lados. Isso, dos dois lados. Ele jogou comigo do lado esquerdo, né? O famoso mão branca. O famoso mão branca. Isso, mão branca, E a gente fez uma ala ali muito boa mesmo, no Campeonato Brasileiro de 79. E depois o Carlos Alberto foi para o Flamengo, né? E lá, então, perguntaram para ele, depois ele me falou o que é que ele dizia a meu respeito, né? Então, parece que ele também deu uma reforçada, sabe? Nessa minha qualidade técnica como jogador, né? Mas eu acho que o mais assim fortaleceu mesmo a minha ida para o Flamengo foi a vinda do presidente da época, o Márcio Braga, a Joinville, que ele tinha um parente que tinha um cartório em Joinville e que era já, eu acho que a função dele também aí no Rio de Janeiro, que ele mexia com cartório, né, o presidente. E então ele foi assistir um jogo do Joinville, lá em Joinville, nesse dia, no domingo, e aí diz ele que eu acabei com o jogo, que eu fiz gol de letra, e enfim, né? Então, como ele, na época, era o presidente do Flamengo, ele, de lá de Joinville, diz ele para mim que ele ligou para o Coutinho e disse: olha, nós estamos precisando do meia, e o meia está aqui em Joinville, né? Então, aquelas referências do Edu e do Carlos Alberto, somada a do presidente que tinha me visto, então acho que dava para arriscar, né? A diretoria dava para arriscar, né? E aí foi o que aconteceu em 1980, depois desse Brasileiro de 79, aconteceu essa minha ida para o Flamengo. Foi assim que se deu. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Verdade. Você veio para o Flamengo, ficou um tempo, depois foi emprestado ao Curitiba de novo, né? É aquele negócio, a vida tem um tempo para acontecer, né? Aí é só não desistir. Pois é, aí você voltou para o Joinville, ficou um tempo emprestado ao Joinville e retornou ao Flamengo. Eu costumo dizer, Lico, que eu vivi aquela época com muita intensidade. Muito. Tanto é que eu praticamente fui a todos os jogos daquela época, né? E tem 2 jogos para mim que foram assim, para mim foram os pontos de equilíbrio, que deram origem a toda aquela fase áurea do Flamengo. A data 3/12 de 78, o gol do Rondinelli, que eu tenho a honra de ser amigo dele, tá? E 8 de novembro de 1981. Eu me lembro que eu assisti esse jogo da geral do Maracanã. Flamengo e Botafogo. Exatamente. E aí você apareceu com a camisa 11. Ninguém entendeu nada, né? Como titular, Exatamente. No primeiro jogo. Só que você jogando pela direita e o Tita pela esquerda. Isso. E aí o que aconteceu? Simplesmente, daquele dia em diante, o time embalou até chegar ao Mundial. Tipo assim, a torcida ficou mal acostumada. Que foi 6-0 no Botafogo, depois 6-0 no Americano, depois era uma festa. Era uma festa. Ver aquele time jogar era uma grande felicidade. É por isso que eu falo. Hoje a gente escuta muitas pessoas, esse time do Flamengo de hoje é um espetáculo. Não viram aquele time. Não viram aquele time. Entendeu? A razão da existência desse canal é justamente para evidenciar e revalorizar
os verdadeiros craques que foram vocês. Tá? Por exemplo, o dia que você entrou no time do Flamengo, o Flamengo acertou de uma tal forma que qualquer jogador que mexesse ali entrava e caía bem. Não que o Baroninho não tivesse caído bem no Flamengo, só que sim. o Flamengo acertou de uma tal forma, parecia que aquele time jogava junto há séculos. O que você tem a dizer sobre isso? Você vê que quando eu cheguei no Flamengo, eu cheguei numa segunda-feira e o time estava na Europa para disputar, naquela época, o torneio Ramon de Carranza, Teresa Herrera. Né? E eu me apresentei e à tarde tinha um coletivo onde o Zico não tinha viajado com a delegação porque estava voltando de uma lesão no tornozelo, se eu não me engano, e os médicos estavam avaliando ele nesse coletivo de segunda-feira à tarde e no coletivo da terça-feira de manhã, onde eu tive a felicidade, eu digo a felicidade porque eu fui cair nesse dia para treinar do lado do Zico. Olha aí, olha como são as coisas na vida. Outro dia eu falei com o Zico sobre isso, sabe? Que um cara me mandou um recorte de jornal, meu primeiro dia no Flamengo, sabe? E que no outro dia eu viajei para a Europa ao lado do Zico depois desses dois coletivos. Então, eu saí do Joinville como meia-direita, número 8. Né? E treinei ao lado do Zico, a gente fez algumas tabelas no coletivo e os juniores eram um time muito forte na época, sabe? E eu sei que no outro dia treinamos novamente e a gente acabou viajando junto para a Europa, era a minha primeira viagem. E eu me lembro, e até falo brincando para ele, quando a gente conversa, que eu ia espiando ele ia com a esposa e com os filhos, né? E eu espiando para não perdê-lo de vista, porque se eu me perco num aeroporto daquele, eu não saberia mais voltar, entendeu? Mas deu tudo certo, eu sei que eu entrei numa partida no lugar do Paulo César Carpegiani, lá eu me apresentei para o Coutinho, para o grupo, né? E à noite já tinha um jogo quando chegamos e aí eu entrei um pouco no lugar do Carpegiani, não como um volante, mas na frente, e fiz 2, 3 jogadas, depois teve outro jogo, depois mais outro, e na volta, então, eu acertei o contrato, né, com o Flamengo. Depois, eu tinha ido como meia-direita, meio de campo, e naquele time não tinha como ninguém entrar no meio de campo. Não existia jogador. Não tinha jogador nenhum no Brasil. Por melhor que fosse, não iria entrar. Ali já existia um entendimento entre Zico e Adílio que era maravilhoso, cara. Que esse mulato do Adílio jogava, a habilidade que ele tinha de organização da equipe. E o Zico era o melhor jogador do mundo da época, né? Então não ia ter chance para mim. Eu poderia, numa eventual partida, né, entrar um pouco, tal, mas só que a minha idade, 28 anos, quando eu cheguei, eu precisava jogar para aparecer, entendeu? Eu não poderia ficar esperando, né? Então foi quando o Joinville, com a minha saída, caiu um pouco de produção e aí o presidente, vendo que o Flamengo não estava me utilizando, foi lá para me pegar por empréstimo para disputar o Brasileiro, novamente de 80. Foi onde eu voltei ao Joinville, fiz um Brasileiro muito bom, um gol até que foi o gol do Fantástico contra o Internacional. Só que quando o Paulo César assumiu a parte técnica da equipe, com a saída do Coutinho e depois do Dino Sani, o Paulo ficou sabendo que eu jogava na ponta esquerda, na ponta direita, porque eu já tinha jogado nessas posições aqui em Santa Catarina. No América eu fui ponta esquerda, no Figueirense eu fui ponta direita, no Avaí eu fui ponta esquerda. Sempre fechando o meio campo, né? Isso, fazendo o quarto homem, né? Isso. Que era um papel que naquela época era muito difícil fazer, né? Porque você tinha que marcar, ajudar na meia cancha, e tu tinha que ter uma qualidade técnica para entrar naquele time do Flamengo, tinha que ser bom de bola, senão não entraria para atrapalhar ninguém, né? Então, quando o Paulo começou a me usar nessa posição aos poucos, ele percebeu que ele poderia me usar como titular, né? E foi quando, nesse jogo contra o Botafogo, depois do jogo contra o Campo Grande, que eu entrei faltando 20 minutos e fiz o gol da vitória,
e dei o passe para o gol do empate, aí veio o jogo contra o Botafogo, que aí ele me efetivou como titular, né? Você E tomou um aí o susto. time... Você tomou um O time, susto. o time engrenou. Ele até surpreendeu, porque eu poderia jogar na ponta esquerda, mas ele me deu a camisa 11 para jogar na ponta direita, né? Então ele surpreendeu até pela sua capacidade de visão, né, de conhecimento do futebol. O Paulo me usou nessa posição e foi onde a gente conseguiu aquela brilhante vitória de dar um troco depois que já tinha a equipe sofrido, né, um score de 6-0 também, né, do Botafogo. A torcida saiu contente, eu participei de alguns lances de gols e fiz o terceiro gol, então ali eu digo que foi o jogo que me efetivou como titular da equipe, como você bem falou. Agora, para mim, o gol mais bonito que você fez, você não fez tantos gols, só que você fazia muitos gols bonitos. Você fez um muito bonito com o São Paulo, nesse Botafogo também foi bonito, só que um que você fez contra o Fluminense, o Paulo Vitor saiu em cima de você, todo mundo pensando que você ia dar uma mão, você deu uma colocada por cima, foi uma coisa linda. Aquilo foi uma jogada assim, de jeito, porque você era tranquilo para jogar. Você dava segurança ao meio-campo do Flamengo. Tanto que, quando você saía, o esquema meio que mudava, entendeu? Porque aí colocava o Vitor na cabeça de área e o Adílio ia fazer a tua função. Não que ele não fizesse bem, mas era diferente. O time que você jogou, eu não sei se você tem ciência disso. Aquele time só jogou junto 4 vezes. Raul, Leandro, Sim. Marinho, Moser Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Então, é um time que ficou no imaginário da torcida do Flamengo, que fantástico. Não dá para pensar em Flamengo sem se remeter àquele fantástico time. Eu digo que aquele time hoje aqueles 11 jogadores seriam talvez até titular de uma seleção brasileira, sabe? Com absoluta certeza. Porque eram jogadores assim de uma capacidade técnica, de recursos impressionantes, né? E só não foram na Copa de 82 mais alguns jogadores, porque existiam tantos jogadores bons naquela época, né? É verdade. E que foi até uma pena, foi até cometido algumas injustiças, como o caso do Andrade, do Raul, que eu tiro como 2 jogadores que deveriam estar naquela Copa de 82, né? E, enfim, mas todos tinham qualidade assim para estar na seleção brasileira, com certeza. É verdade, é que eu falo. Um time que tinha Leandro é covardia. É aquele negócio. E o Leandro, que até hoje não apareceu um lateral melhor do que ele ainda no futebol mundial. Né, nunca. Cara? As pessoas falam assim, Carlos Alberto Torres. Não, pera lá. Carlos Alberto Torres teve seu valor, mas o Leandro... Era bom. A gente mas o Leandro assim, era melhor. Daquele time, o Zico, Deus, né? Mas o Leandro, onde você colocasse ele para jogar, ele jogava talvez até melhor que o próprio titular. Não, eu ontem eu estava no YouTube vendo alguns gols assim do Flamengo de 80, né, daquela geração, e eu vi um gol do Leandro quando ele foi jogar de volante, cara, contra o Fluminense de fora da área. No meio do campo, quase. Uma coisa assim. Detalhe. Que espetáculo de gol, né? Lico, então, quando o cara é bom... Eu estava no Maracanã, eu quase que infartei, cara. Então, quando o jogador é bom, ele não joga só em uma posição, ele tem uma qualidade, sabe? Ele foi jogar de zagueiro, foi bom, ele foi jogar de volante, foi bom. É a mesma coisa do Júnior, né? O Júnior, quando viu que não dava mais para marcar, ele foi jogar de volante e jogou barbaridade, né, cara? É verdade. Agora, como não conversar com você, como não tocar naquela batalha que houve no Chile, né? Você saiu com um olho deste tamanho. Você lembra o que o Mário Souto tinha na mão? Cara, ele alguma coisa ele tinha no meio dos dedos da mão, entendeu? Porque para você
cortar um supercílio, né? Como foi o caso do Adílio, e furar um olho como foi o meu caso, né? Na pancada, quando você dá um tapa ou dá um soco, você cria um hematoma, né? Você não vai cortar nada, não vai furar nada. Então, ele devia ter alguma coisa. O Tita disse que era uma pedra que ele tinha. Eu penso que o que ele usava ali era um anel talvez com uma pedra cortante dentro do anel, preso, entendeu? Dizem que era uma pedra que dava muito no Chile, diz que era uma pedra de fogo que, quando você passa, ela esquenta. Pode ser, pode ser. Eu, por pouco, não perdi a vista, né? Tanto é que eu não voltei para o segundo tempo, né? Eu fui direto para o hospital para fazer, né, uma avaliação, né, do que tinha ocorrido, né? Mas, assim, cara, eu sei que a Libertadores daquela época, o Amilcar, era uma disputa, era uma guerra, entendeu? Eu me lembro de alguns times que eu até escutei naquela época, ou antes daquele ano, e para um time brasileiro ganhar uma Libertadores na Argentina, no Chile, era difícil, cara. Tinha que enfrentar realmente pancadaria, né? E o nosso caso não foi diferente, né? Porque hoje é tudo mais fácil, né? A televisão está em cima, filma tudo quanto é jogada, né? E naquela época tu tinha que saber que tu ia enfrentar realmente uma violência, né? Porque o time dele já tinha provado que era inferior tecnicamente ao nosso, né? Então eles tinham que amedrontar para ver se a gente não encarava, né? E foi assim, eu diria até que o Chile naquela época passava por uma situação política muito complicada, né? Era a ditadura do Pinochet. E a gente já na chegada assim no vestiário já sentiu aquela pressão, aquela coisa de te assustar, né? Que o futebol ele sempre foi para você admirar a beleza de uma jogada, de um gol, né? E não entrar numa batalha para que se você ganhar, você não sai vivo daqui, né? Umas coisas meio fora do normal, né? E então a gente teve que passar por isso, né? E esse cara, zagueiro, né? Que eu não gosto nem de citar o nome desse. Não gosto nem de citar o nome dele porque ele não merece nem ser citado como jogador, sabe? Ele só manchou a carreira dele como pessoa, como homem, né? Em cima de uma profissão tão bacana que é o futebol, né? Eu digo até hoje que jogar bola é a coisa mais gostosa que tem na vida, cara. Verdade. Mas desde que você saiba jogar, tratar a bola com carinho e mostrar a sua qualidade. Ele tinha jogado no Palmeiras, Mário Soto. Ele tinha jogado no Palmeiras. Mas antes zagueiro de ter retornado ao Chile, é claro. Então, talvez ele tenha sofrido ali alguma pressão, alguma cobrança e quis descontar na gente lá naquela época. Né? Até hoje ele diz que não tinha nada nas mãos. Até hoje. Ele não vai dizer, né? Quem faz não diz, né? Tem jogador que é assim mesmo, né, cara? Não fala o que realmente aconteceu, né? Mas eu diria na cara dele que ele foi um antiprofissional, né? Que tentou arranhar assim a profissão de companheiros da mesma categoria, né? Da mesma profissão, e só manchou a vida dele, a carreira dele, que até hoje se fala nisso, né? Então ele deixou muito a desejar. Mas no terceiro jogo já foi num campo neutro e aí, mesmo que eu não tenha jogado, mas estava torcendo pelos companheiros e a equipe numa noite de gala, comandada pelo Zico, a gente mostrou a capacidade, né, a qualidade que o time tinha e conseguiu alcançar aí a Libertadores, né, dentro lá de Montevidéu, né, com 2 golaços do Zico, né? Então tudo teve uma consequência na frente com essa vitória e deu tudo certo, né? Mas a maior vitória nesse jogo foi aquele soco do Anselmo. Foi, para mim foi. E tem gente até que critica, tal. Eu digo, porra, cara. Nada a ver. Se eu tivesse no lugar dele, a vontade minha era de fazer a mesma coisa. E não tem que se arrepender, não. O cara mereceu mesmo levar
Qual era o clima? Porque dizem que quem ia dar ia ser o Nunes, né? Mas se o Nunes fosse expulso, ele não ia jogar o Mundial. É verdade isso? A missão era para o Nunes dar um chega para lá nele, né? Mas o Nunes ficou naquela de dar, não dá, e aí o Paulo pediu para o Anselmo entrar, porque ele já tinha dado no Tita também, mais um pontapé, e aí o Anselmo entrou e fez aquilo que a gente tinha vontade de fazer. Com certeza. Agora, nesse jogo, mais uma vez, quem destruiu foi o Leandro, né, rapaz? Por você não ter jogado, entrou o Ney Dias na lateral direita, isso, o Leandro foi para a cabeça da área e o Adilho foi para a esquerda, jogar na tua posição. Isso. O Leandro arrebentou. O Paulo, inteligentemente, né? O Paulo usou essa tática, né? No jogo, e deixou o Leandro, que criava muito, que era um cara que protegia muito bem a bola, né? E reforçou a marcação, né? O Adílio, que era habilidoso e jogava em qualquer posição do ataque, né? Então foi lá para o meu lugar lá na ponta esquerda, onde ele já estava acostumado a jogar em algumas partidas. E o Ney Dias entrou muito bem na lateral direita, porque era um bom jogador também, né? Era um ótimo jogador. E aí deu tudo certo, o Flamengo despachou ele. Despachou o tal do Cobreloa. Nunca mais se ouviu falar no Cobreloa. Nunca mais. Agora, eu queria abordar aqui o livro que você me mandou. Tá? Quero te agradecer. Gostei muito, muito. Só que eu queria comentar Obrigado. Uma página aqui. Aliás, esse livro aqui, muitas pessoas já me pediram para saber como é que a gente adquire. Depois, no final desse vídeo, eu vou deixar o contato do Lico, se vocês quiserem adquirir. Isso, é claro, tem um custo. Já vou avisar para os meus assinantes que isso aqui tem um custo. Vão entrar em contato, vão falar direto com o Lico, ele envia para vocês, fala o custo direitinho. Todo mundo vai querer adquirir, com certeza. E é fantástico. Beleza, tá? Eu recomendo. Esse aqui veio para mim assinado. Esse está no meu acervo. Bom, Lico, eu tenho aqui uma coisa que me chamou bastante atenção. Você coloca assim: se existe uma coisa que me arrependo é de não ter treinado mais enquanto jogava, para ser melhor do que fui. Porque o treinamento é que te dá confiança e que te leva aos acertos. Isso aí, será que nem o Romário treinava pouco? Não, eu até gostava de treinar, mas assim, eu poderia ficar depois dos treinamentos fazendo mais alguma coisa, ou cruzando melhor, ou batendo umas faltas para me aprimorar também nas faltas, né? O Zico era um exemplo disso, né? Verdade. Então o Zico ele mostrou assim como um atleta o que se deve realmente abraçar na profissão, né? Que é treinamento, que é empenho, que é dedicação, né? Eu talvez não tenha feito isso muito aqui em Santa Catarina, entendeu? Porque a gente não era muito cobrado, talvez, ou não tivesse a dimensão do que era a profissão, né, no início da carreira, e faltou, assim, quem sabe, uma orientação de uma pessoa melhor, né, para mostrar que eu tinha essa qualidade técnica e que eu poderia me aperfeiçoar mais ainda com treinamento, entendeu? Então, por isso que eu falo que sempre que você tiver início de carreira ou dentro da profissão, que você treine o máximo que você puder. Com sabe? certeza. Só vai te fazer melhorar cada vez mais. Com absoluta certeza. Tem um outro ponto aqui que eu acho nevrálgico para vocês que fizeram o grande futebol dos anos 80. Aqui. Maracanã. Palco mágico em que todo jogador de futebol gostaria de se apresentar. Ouvir o grito da galera rubro-negra é algo maravilhoso, fantástico. Ver aquela galera explodir de alegria é mais gostoso ainda, sendo você o autor do gol. Você tem saudades daquele Maracanã? Bastante, cara. Porque esse que existe hoje não existe, né? Porque é um ginásio. Né? Como o Gilmar outro dia teve aqui, ele falou,
Maracanã de hoje é emoção zero. Não, cada um na sua época, né? Tudo melhora, né, cara? Aquela época era uma época, sei lá, de mais amor, era preto e branco, não tinha tanto colorido, né? É verdade. Maracanã ele se transformou, né? Hoje você vai e você vê um estádio completamente cheio de luz, né? Então, mas a torcida do Flamengo é a mesma, cara. Ela continua a mesma, com a mesma vibração, com a mesma empolgação, te inspirando lá dentro de campo os jogadores, né? Como ela sempre fez, encantadora como nunca, né? Eu digo para todo mundo, e às vezes eu vou no Maracanã com a minha filha, com a minha esposa, quando eu estou no Rio de Janeiro, que as minhas filhas são todas flamenguistas, sabe? Eu tenho uma filha aí em Búzios, que mora em Búzios, mas ela vai até na Libertadores. Ela foi o ano 2019 em Montevidéu, lá no, ela tem que honrar o pai, né? Ela tem que honrar o pai. Não, ela acompanha, cara. E tem jogo no Maracanã, ela não foi mais porque a torcida não está indo, né? A não ser ontem que começaram, né? Mas ela é flamenguista roxa mesmo. Ela hoje torce mais pelo time do Flamengo, ela e a minha filha mais velha, que viveu comigo dentro da Gávea aí, mais do que eu torço hoje, sabe? Porque a gente, com a idade vai chegando, vai ficando mais tranquilo, né? Verdade. Mais acomodado, como se diz, né? Mas elas não, elas vibram mesmo, elas choram, sabe? Até bacana de ver. E eu digo para todo mundo que depois da alegria que eu tive assim do nascimento das minhas filhas, foi ver a torcida do Flamengo, cara. A vibração da torcida foi de encantar qualquer um, sabe? Você muda de clube lá vendo a torcida do Flamengo. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, eu tenho que admitir que eu era bem pequeno, eu era fluminense. Mas depois eu me regenerei. É verdade. Ela te mobiliza assim, de uma tal maneira que você entra junto da animação, da vibração, sabe? Ela te proporciona um momento muito gostoso assim para você sentir, sem dúvida alguma. Deixa eu te perguntar uma última coisa aqui. Você está vendo aqui, a gente aqui no estúdio, a gente tem um grande acervo, né, de camisas. Tem a camisa do Galo ali, tem a camisa que foi do Roberto Dinamite, tem a camisa que foi do Júnior, que foi do Márcio Santos, tem até a camisa que foi do Pelé aqui. Né? Legal. Você guarda as suas camisas? Você guardou as suas camisas? Não guardei as minhas camisas, né? Eu dei de presente a maioria, né? Mas hoje eu tenho aqui, esse aqui é uma sala onde tá os meus quadros todos, troféus, eu vou te mostrar aqui. Ali, ó, ali tá os troféus todos, ó. Sabe? Aqui eu tenho várias camisas, estão tudo ali penduradas. Não sei se você está vendo lá em cima. Dá para ver, dá para ver. Então, lá eu tenho camisa, eu tenho os quadros lá atrás, troféus. Eu tenho todos os times aqui que eu joguei na época, entendeu? Tá tudo aqui, desde do América, onde eu iniciei a carreira. Aí tem ali o Joinville, o Figueirense, o Avaí. Sua vida toda futebolística está nesse quarto. Está. Aqui eu tenho um quadro aqui, ó, que eu vou te mostrar. Esse quadro aqui é o lance lá no Japão. O segundo gol do Adílio, que eu entro no rebote da falta cobrada pelo Zico, o goleiro larga. Aí o Adílio entra e faz aqui o gol. Quase que o gol foi seu. Quase que o gol foi seu. A metade. Eu digo para o Adílio que eu tenho 50% desse gol aí. Aqui a comemoração do gol do Nunes, né? O primeiro gol. Então, tem alguns lances que eu tenho. Aqui tem o time todo ali, a formação do time. Tem as placas que a gente ganha aí do nosso amigo querido aí, o Sandro Rilho, que a gente, né, tem um carinho. Graças a Deus ele está se recuperando bem. Eu tenho falado com ele. Falei com ele ontem. Tenho falado com ele. Fiquei muito contente dele estar. A gente conversou por vídeo, né? E o Sandro é uma pessoa assim que nos faz voltar ao tempo, sabe? Como você está fazendo agora, o Sandro ele nos presenteia aí com
uns momentos muito gostosos, né? De uma lembrança assim que a gente guarda com muito, muito carinho mesmo. E o Sandro nos proporciona isso junto com a galera que ajuda ele a nos presentear com essas placas, né? Então, aqui sim, aqui tem os gols, esses 2 gols que você falou, que eu fiz, muito bonito, eu tenho aqui no quadro, que é um gol contra o São Paulo e um gol contra o Fluminense, sabe? Fantástico. Eu sei quem faz esses quadros. É o Marcos lá de São Paulo. Isso, exatamente. Uma vez eu encomendei um desse do Rondinelli. Então, é o Marcos que faz, é um artista mesmo, cara. Certeza. Ali tem um jogo contra o River Plate, que eu faço um gol lá na Argentina, na segunda Libertadores, lá no Maracanã contra o Santos. Bem bacana mesmo. Aqui no Japão, ó, lá a gente saudando a torcida japonesa do Flamengo. Aqui é o Mundial, o livro do Eduardo Monsato. Eu tenho todo assinado também. Aqui é o time ali do Flamengo, aqui é o time do Flamengo. Então a gente tem tudo isso aí, cara. Sabe, guardado aí, as camisas, os quadros, troféu, bola, as faixas de campo. Bacana. Isso é o resultado de uma vida de profissionalismo, né, Lico? E amor à profissão, acima de tudo. Não, é bacana para tu deixar, né, a tua história, né? Porque é uma história, né, cara? E eu digo que jogar no Flamengo é uma história muito bonita, né? E a gente não pode deixar se morrer, né? Eu não vivo mais assim, pensando que, né, que eu deixei de jogar futebol. Não, eu tive meu tempo, passou, né? E a gente tem que entender que a vida tem tudo uma etapa, né? É verdade, é verdade. E a minha etapa foi espetacular, cara. Que eu fui jogar no maior time do Brasil na época, com a maior torcida do Brasil, né, cara? E jogar ao lado dos melhores jogadores que eu já vi atuar no mundo, entendeu? Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Tita, Nunes, Zico, Raul, Vitor, enfim, cara, eu joguei do lado desses caras que foram sensacionais, né? Então eu tenho que contar minha história, por isso que eu fiz essa revista aí para contar minha história. Certo. Eu vou te contar até uma particularidade, eu não sei, porque eu tenho histórias com vários jogadores. Anteontem eu fiz uma entrevista com o Nielsen e eu mostrei para ele um autógrafo que eu peguei com ele há 42 anos atrás. Que legal. Ele até se emocionou e tudo, eu fico até feliz com isso, né? E ali eu tenho um quadro, ali do lado da camisa do Galo, eu tenho um quadro da camisa do Mundial, assinado por todos os campeões mundiais, né? E eu estava na Gávea, foi um aniversário do Júnior, aí eu fui com o Rondinelli. O único autógrafo que faltava, adivinha de quem era? Era o teu. Aí o que aconteceu? Você estava passando, você já estava indo quase para o vestiário. Eu falei, Lico. Aí você voltou, me atendeu e assinou. Porque você já estava direto para o vestiário, já tinha acabado o jogo. Entendeu? Então é aquele negócio. Mas você não teve lá no hotel depois? Sim, mas isso. No hotel foi da segunda vez. Tá. No hotel foi do lançamento da camisa do Patrimônio Histórico. Esse dia foi o dia do aniversário do Júnior. Lembro. Isso, então, esse foi o dia. Entendeu? Esse foi o dia. Então, o que eu acho bacana, Lico, é que a diferença de vocês, não só a diferença em termos técnicos, que é inigualável, porque hoje o futebol, quem tem preparo físico, joga. Naquela época, não. Naquela época não adiantava ter preparo físico. Mas, tinha que saber jogar. Exatamente. A atenção e o reconhecimento que vocês dão para o torcedor. Entendeu? Eu nunca vi ninguém atender as pessoas como o Galo atende. O Zico não deixa de atender ninguém. Olha,
é fantástico. É fantástico. Sim, sim. Realmente o Zico sabe, é inigualável. Ele merece ter tudo que ele tem na vida. Com E certeza. realmente a humildade dele, entendeu? Uma vez eu estava lá no CFZ, ele atendeu até o último torcedor, entendeu? Então, esse eu acho até que é um reconhecimento até a Deus pelo que Claro. Deus concedeu na vida Certo. dele, entendeu? E todos vocês que foram campeões do mundo, entendeu? Atendem os torcedores com a maior presteza, eu acho fantástico, entendeu? Aquele dia no hotel, as piadas do Raul, rapaz, as piadas do Raul são fantásticas. São. Então, cara, eu acho que para ter uma geração igual àquela vai ser muito difícil, até porque a mentalidade hoje em dia é outra. Eu até concordo com você. Mesmo porque, né, Amilcar, eu entendo assim, ó, cara, se tu tem essa possibilidade de ser um jogador de uma grande equipe, de ser reconhecido, você tem que ser grato a Deus, né? Primeiro, com certeza, né? Com certeza. Porque ele te dá essa oportunidade na vida para você, sabe, ajudar alguém, ser grato com as pessoas, ser educado, ser respeitoso, né? Porque a vida é assim, sabe? Você tem que pensar no lado bom sempre, positivo da coisa, que te faz bem e faz bem a algumas pessoas que você possa ajudar, né? Com certeza. Então, você não vai perder nada, você não vai perder meia hora, você não vai perder 5 minutos a mais, a menos, não vai te fazer diferença nenhuma, entendeu? Com certeza. Então, acho que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai percebendo que essa atenção que a gente dava talvez venha de uma educação, né, dos nossos pais, da família, enfim, de um espírito bom que a gente adquiriu e que a gente era grato por estar ali, entendeu? Fazendo parte daquilo, quando muitos gostariam de estar ou não têm essa oportunidade, ou, né? É verdade. Então, a gente tem que agradecer, cara, tem que estar de bem mesmo e eu sei que você dando atenção a um torcedor... Hoje eu dei uma camisa para uma menina rubro-negra, sabe, que trabalha numa peixaria e que, de repente, queria uma camisa do Flamengo, aí mandou uma outra pessoa ver se eu tinha para presentear, que era a paixão dela, que seria a coisa mais gostosa que ela podia receber na vida. Eu tinha umas camisas que eu mandei fazer, eu fui lá levar para ela, sabe? Essa menina chorava, cara, uma moça já, sabe? Gratificante, né, Lico? Então... E aí você vendo isso, depois ela me mandou um áudio agradecendo que ela, na hora, não sabia o que fazer, tal. Então, tudo isso aí que você está falando, essa atenção que o ser humano, que o Galo dava para todo mundo, né? Enfim, eu acho que aquele time todos vocês era um grupo muito assim querido, né? No lado humano, né? No lado de ser humano, né? De ser gente, né? E é por isso que até hoje a gente gosta um do outro e quando se encontra... Né? É uma família. É uma família. Exatamente. Olha, Muito bom. Eu vou dizer para você, eu fico muito feliz, tá? A gente está finalizando essa entrevista agora. Eu quero te agradecer muito a tua atenção, tá? E agradecer, acima de tudo, o dia 8 de novembro de 81, quando você entrou naquele time, e tudo daí para frente foi um mar de rosas para o Flamengo. Muito obrigado por você ter concedido a entrevista para a gente. Eu fico muito grato. Eu te desejo tudo de bom. O que você precisar desse canal, as portas estão abertas. Eu que agradeço o dia 8 de novembro. Eu que agradeço porque eu entrei como titular da equipe, né? Foi o jogo que... foi o jogo, eu digo que foi o jogo que me consagrou, né? Porque a torcida estava engasgada durante anos com 6-0 que tinha sofrido há muito tempo, e eu participei desse jogo, né? Como a minha primeira partida como titular, e dando esse troco, essa alegria ao torcedor rubro-negro, que foi o score de 6-0, e eu participando de um dos gols, né? Nessa vitória.
e não saindo mais da equipe para ser campeão mundial, né? Mais tarde, né? Então, eu só tenho que agradecer, cara, esse dia 8 de novembro, ao Paulo César Carpegiani por ter apostado em mim e ter acreditado no meu futebol, aos companheiros que me ajudaram, né? Todos a realizar o meu sonho de garoto daqui de uma cidade pequena como é a minha, né? Cidade aqui de Santa Catarina, mas que sonhava em jogar numa grande equipe, fui jogar no meio desses jogadores maravilhosos, né? Fantásticos, e ter esse carinho dessa torcida aí foi o complemento de tudo aquilo que eu sonhava. Então, eu só tenho que agradecer a você, cara, por até hoje ainda ter essa consideração, né, com cada um de nós daquela época, daquele time, e por todos os torcedores que a gente sempre encontra e tem ainda todo esse carinho, essa atenção conosco, né? Então, eu só agradeço aos meus pais porque me incentivaram, né, cara? E hoje eu tenho a minha família aqui, a esposa Simone, que me ajudou bastante também na minha carreira, as minhas 3 filhas, né? Que são hoje o meu Flamengo, né? Que vivem junto comigo. E então, cara, muito obrigado por você ter essa consideração, né? Pelo teu incentivo aí a todos nós, né? E isso que eu posso desejar é muitas vitórias a todos os rubro-negros hoje, com outras grandes conquistas, né? E deixar um grande beijo, um grande abraço a todos, que tenham saúde, que tenham muitas alegrias com o nosso Mengão, Com certeza. e que Deus ilumine a todos.